Olá, eu sou o David Mendes, escritor e historiador. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu próximo livro chamado O Diário Franciscano. Nele, eu levo o leitor a um cenário histórico denso e enigmático. Começo a narrativa com um período de enclausuramento em um mosteiro franciscano na cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Um local marcado por seu histórico de fundação por alemães no período do pós-guerra. Esse ambiente carrega o peso de eventos passados que influenciaram profundamente o desenrolar das minhas investigações. A obra se destaca pelo caráter investigativo, trazendo à luz detalhes até então desconhecidos ou pouco explorados pela atuação dos monges trapistas em Tremembé. Esses monges, que aparentemente seguiam uma vida de reclusão e espiritualidade, são revelados como figuras centrais em uma trama que envolve a perseguição por partidários nazistas no Vale do Paraíba. Aponto no livro a colaboração da Igreja Católica, sob a influência do bispo franciscano Alois Rudal, na proteção e ocultação desses ex-nazistas disfarçados de religiosos ao fim da guerra. Além das conexões nazistas, expandi a narrativa ao explorar descobertas inéditas. Entre essas revelações, destaco os túneis de fuga construídos pelos monges trapistas em Tremembé, que sugerem uma rede organizada para facilitar a movimentação clandestina de pessoas e informações. Outro ponto relevante é a descoberta de túneis cavados pelos soviéticos em Pindamonhangaba durante a Guerra Fria, usados para exploração de xisto betuminoso, insinuando uma presença soviética subversiva na região. A narrativa ganha uma dimensão internacional com a introdução da atuação de agências de inteligência como a CIA e a KGB na região. Essa inserção eleva a obra a uma investigação local para uma trama que se entrelaça com grandes conflitos globais, especialmente no contexto da Guerra Fria, revelando um panorama de espionagem e influência estrangeira que contrasta com a pacata imagem do interior paulista. Não me limito a uma investigação de eventos passados. Estabeleço um diálogo crítico entre o passado e o presente de Tremembé. Analiso os impactos políticos e sociais dessas descobertas, comparando a vida de figuras conhecidas e anônimas da cidade, e questiono o que foi deliberadamente omitido da memória coletiva. Essas reflexões trazem à tona o papel de Tremembé em um contexto mais amplo, sugerindo que a cidade foi palco de eventos que moldaram de maneira oculta a história do Brasil. Um dos pontos mais intrigantes da obra é a abordagem do verdadeiro propósito da fundação da Petrobras em Tremembé. Sugiro que, além dos objetivos declarados de desenvolvimento energético, havia motivações obscuras e duradouras que continuam a impactar a região até os dias atuais. Essa tese, se comprovada, poderia alterar a compreensão histórica da fundação de uma das maiores empresas do Brasil, vinculando-a a interesses internacionais e a operações clandestinas. Assim sendo, quando eu recebi a proposta do David para executar o design gráfico do livro, primeiramente eu li os textos e depois nos reunimos para entender bem os valores que se pretendia transmitir ao leitor através da linguagem visual. Foi uma proposta que muito me agradou por seu caráter investigativo e histórico. Isso é um agrado pessoal, é um gosto pessoal. E principalmente por ver o empenho que o David já debruçou sobre esse livro e ele adjudicar a mim a responsabilidade de fazer a parte visual dele. Assumir a responsabilidade pela revisão de O Diário Franciscano é uma jornada que vai além da simples análise textual. Cada página dessa obra não é apenas uma narrativa histórica, mas um espelho que reflete as profundezas das escolhas humanas, das suas alianças e da sua moralidade. Nesse sentido, a edição precisa se tornar crítica, pois não se limita a examinar o texto ou a corrigir palavras. Procuramos desvelar as camadas de significado que passeiam pelo relato. E a história dos monges trapistas, a infiltração nazista e as tramas da Guerra Fria são mais do que eventos históricos. São reflexos dos dilemas éticos e existenciais que moldaram e ainda moldam o destino de toda uma comunidade. Essa obra nos desafia a questionar o conceito de verdade e a considerar o papel do historiador
também como um filósofo, que não apenas registra fatos, mas também interpreta a realidade. A obra que David criou aqui foi tecida não apenas como um trabalho investigativo. Houve uma construção de um discurso que nos convida a refletir sobre a natureza do poder, da fé e da verdade. Meu objetivo é garantir que essas reflexões filosóficas estejam intactas e que o leitor, ao terminar o livro, entenda o passado, mas também seja levado a ponderar o presente e o futuro. O Diário Franciscano é uma obra que nos convida a repensar a história oficial, oferecendo uma visão alternativa e provocadora sobre eventos e personagens que são apresentados muitas vezes de maneira simplificada ou romantizada. O livro expõe fatos ocultos e, ao mesmo tempo, faz uma crítica à maneira como a história é escrita e lembrada, sugerindo que há muito mais escondido sob a superfície do que a maioria das pessoas imagina.